Esta aeronave foi o símbolo da aviação comercial nos anos 70, mas é lembrada por muitos como um avião polêmico, marcado por acidentes e decisões de design controversas, mas isso é apenas uma parte da história. O McDonnell Douglas Corrente Contínua 10 é um dos aviões mais mal interpretados da história da aviação. Projetado como um trimotor de fuselagem larga para rotas de média e longa distância, seu nome ficou associado a uma série de acidentes que marcaram toda uma geração. É que o projeto do Corrente Contínua 10 deu origem a um dos aviões-tanque estratégicos mais capazes e confiáveis utilizados pela Força Aérea dos Estados Unidos. Neste vídeo, vamos ver como se passa de um Corrente Contínua 10 civil questionado para um KC-10 militar altamente bem-sucedido e quais lições esse percurso deixou. Também neste vídeo vamos ver a versão militar ou de reabastecimento em voo, o KC-10 Extender. Bem-vindos a um novo vídeo da Aeropédia. No final dos anos 60, a aviação comercial estava passando por uma transformação profunda. O crescimento sustentado do tráfego aéreo exigia aviões com maior capacidade, maior alcance e melhores custos operacionais, mas sem depender de infraestruturas completamente novas. Nem todas as companhias aéreas podiam, nem queriam, operar um Boeing 747, porque seu tamanho e requisitos o tornavam uma solução ideal para rotas de alta densidade, mas excessiva para muitos mercados. McDonnell Douglas percebeu esse espaço intermediário e propôs um avião de fuselagem larga que pudesse cobrir rotas transcontinentais e internacionais com maior flexibilidade. O resultado foi o Corrente Contínua 10, concebido desde o início como um avião grande, mas não extremo, capaz de operar a partir de aeroportos existentes, e com uma lógica de projeto voltada para a eficiência estrutural e operacional. A escolha de uma configuração trimotor não foi por acaso, numa época em que as normas ETOPS ainda não existiam. Ter 3 motores permitia cruzar oceanos e áreas remotas com uma margem de segurança maior do que os bimotores, mas sem o peso e a complexidade de um quadrimotor. O Corrente Contínua 10 foi projetado como um avião de fuselagem larga, com 2 corredores, uma cabine espaçosa e um porão de carga considerável, pensado tanto para bagagem quanto para carga comercial. Do ponto de vista estrutural, era uma aeronave robusta, otimizada para ciclos intensivos, em uma configuração de Douglas McDonnell criou o Corrente Contínua 10 criou com os bimotores, criou o Corrente Contínua 10 com os bimotores, McDonnell Douglas Corrente Contínua 10 bimotores, célula. Uma das características mais distintivas do Corrente Contínua 10 foi a localização do seu terceiro motor instalado na base da deriva vertical. Essa solução permitia manter as asas relativamente limpas, reduzir interferências aerodinâmicas e centralizar o empuxo, mas ao mesmo tempo introduzia desafios importantes em termos de manutenção, vibrações e gerenciamento de falhas. No nível de sistemas, o Corrente Contínua 10 incorporava uma cabine projetada para 3 tripulantes com um engenheiro de voo responsável por supervisionar os sistemas hidráulicos, elétricos e pneumáticos. Algo comum na sua época, a automação existia, mas ainda não havia alcançado o nível de integração que seria visto décadas depois, com sistemas como o Fly-by-Wire. Do ponto de vista conceitual, o Corrente Contínua 10 não era um mau avião, na verdade. Muitas de suas soluções técnicas eram coerentes para o final dos anos 60. O problema não estava tanto na ideia geral, mas sim em alguns detalhes de projeto, que com o tempo se mostraram críticos. O caso mais conhecido é o da porta de carga, projetada para abrir para fora, com o objetivo de maximizar o volume interno. Essa decisão, perfeitamente lógica do ponto de vista comercial, exigia um sistema de fechamento extremamente confiável. Em determinadas circunstâncias, uma indicação incorreta de fechamento podia resultar em uma despressurização explosiva, com consequências muito graves para os sistemas de controle e para a estrutura. Esses eventos não só afetaram a reputação do Corrente Contínua 10, como também obrigaram a uma revisão profunda dos critérios de certificação aeronáutica, que redefiniram a forma como os sistemas críticos em aviões de transporte eram avaliados. Os acidentes associados ao Corrente Contínua 10 não podem ser entendidos de forma isolada.
Eles ocorreram em um contexto em que a aviação comercial estava crescendo mais rápido do que suas próprias normas e onde muitas lições ainda não haviam sido aprendidas. Após esses eventos, o Corrente Contínua 10 passou por revisões estruturais, modificações de design e melhorias nos procedimentos operacionais. Uma vez implementadas, a aeronave demonstrou ser muito mais confiável do que sua reputação sugeria, acumulando milhões de horas de voo em todo o mundo. Paradoxalmente, o Corrente Contínua 10 acabou contribuindo de maneira decisiva para melhorar a segurança aérea global. As normas modernas sobre portas pressurizadas, redundância de sistemas e certificação estrutural têm sua origem, em parte, nas lições aprendidas com essa aeronave. Essa aeronave realizou seu primeiro voo em 29 de agosto de 1970, decolando da Califórnia. Entrou oficialmente em serviço comercial em agosto de 1971. As primeiras companhias aéreas a incorporá-lo foram a American Airlines e a United Airlines, que o utilizaram principalmente em rotas domésticas de alta densidade dentro dos Estados Unidos. Pouco depois, companhias internacionais como a KLM e a Lufthansa começaram a operar o Corrente Contínua 10 em rotas de maior alcance, confirmando o interesse global por esse novo avião de fuselagem larga e 3 motores. Ao longo de sua vida comercial, foram construídas pouco mais de 440 unidades e depois os pedidos foram diminuindo com o tempo, especialmente após os problemas com sua reputação. A capacidade de passageiros do Corrente Contínua 10 varia de acordo com a versão e a configuração escolhida por cada companhia aérea. As configurações típicas de 2 classes podiam transportar entre 250 e 250 passageiros enquanto em arranjos de alta densidade, esse número podia ultrapassar 300 passageiros. Enquanto isso, as primeiras variantes eram voltadas para rotas de curto e médio alcance, enquanto as versões posteriores incorporavam maior capacidade de combustível e melhorias estruturais para voos intercontinentais. Ao longo de sua carreira, o Corrente Contínua 10 foi operado por companhias aéreas das Américas, Europa, Ásia e Oriente Médio. Sua versatilidade permitiu que ele se adaptasse tanto a rotas domésticas de alta demanda quanto a voos internacionais de longo alcance. Com o tempo, foi substituído por aviões mais modernos e eficientes, mas durante muitos anos foi presença habitual em aeroportos de todo o mundo e um pilar importante de muitas frotas comerciais. Tratava-se de um projeto trimotor de asa baixa, com fuselagem larga. Tinha um peso máximo de decolagem de aproximadamente 250 toneladas e um alcance próximo de 6.200 km. Dependendo da versão, sua velocidade máxima era de cerca de 980 km por hora ou Mach 0,82. Com o passar dos anos, muitas companhias aéreas começaram a retirar seus Corrente Contínua 10 do serviço de passageiros. Mas longe de desaparecer, o avião encontrou uma segunda vida como cargueiro. Seu fuselagem larga, sua resistência estrutural e sua capacidade de operar em aeroportos exigentes o transformaram em uma plataforma ideal para o transporte de cargas pesadas e volumosas. Nesse papel, o Corrente Contínua 10 demonstrou uma longevidade notável, operando durante décadas com índices de disponibilidade muito altos. O que é o Corrente Contínua 10 Carrera é muito menos conhecido pelo público em geral, mas foi fundamental para consolidar a percepção técnica do avião dentro da indústria. É justamente essa robustez estrutural e essa capacidade de adaptação que chamou a atenção da Força Aérea dos Estados Unidos. No final dos anos 70, a USAF, ou Força Aérea dos Estados Unidos, buscava um novo avião-tanque estratégico que pudesse complementar e eventualmente superar o KC-135, oferecendo maior capacidade de combustível, maior alcance e a possibilidade de transportar carga e pessoal ao mesmo tempo. O Corrente Contínua 10 oferecia uma base ideal. Seu grande volume interno permitia instalar tanques adicionais sem comprometer a estrutura, enquanto sua configuração trimotora proporcionava redundância e segurança em missões de longo alcance. Assim nasceu o KC-10 Extender, uma versão profundamente modificada do Corrente Contínua 10 otimizada para reabastecimento em voo, transporte estratégico e operações globais.
Ele foi desenvolvido para complementar o KC-135 Stratotanker, seguindo as experiências no Sudeste Asiático e no Oriente Médio. Foram produzidos 60 KC-10 para a Força Aérea dos Estados Unidos, também usados pelos Países Baixos. Ao contrário do corrente contínua 10 civil, o KC-10 sempre operou em um ambiente altamente controlado, com manutenção rigorosa, tripulações especialmente treinadas e missões claramente definidas. Isso permitiu explorar ao máximo as virtudes do projeto original, minimizando suas fraquezas. O KC-10 demonstrou uma flexibilidade excepcional, podendo reabastecer uma ampla variedade de aeronaves, transportar cargas pesadas e operar em cenários complexos ao redor do mundo. Sua confiabilidade o tornou peça-chave na projeção global da Força Aérea dos Estados Unidos por décadas. Esse contraste entre a reputação do corrente contínua 10 e o desempenho do KC-10 é um dos exemplos mais claros de como um projeto não é bom ou ruim em si mesmo, mas depende do contexto operacional, das modificações aplicadas e da doutrina de uso. O corrente contínua 10 não foi um avião perfeito, mas também não foi o fracasso que muitos às vezes apresentam. Foi um produto de transição, nascido em um momento em que a aviação comercial estava redefinindo seus limites técnicos e operacionais. Do seu projeto surgiram melhorias, correções e evoluções que dariam origem a aviões mais avançados, como o MD-11, e a plataformas militares altamente bem-sucedidas, como o KC. Já vimos o KC-10. Mais importante ainda, o corrente contínua 10 obrigou a indústria a repensar padrões para procedimentos e certificações, deixando um legado de segurança que ainda hoje influencia a aviação moderna.